Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito, um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Interessante, né, esse texto? Se a gente fosse pegar, nós podíamos ficar aí o ano todo, né, pastor Tiago? Só nesses 4 versículos aí, falando de cada um desses temas aí, de cada uma dessas palavrinhas aí, inveja, ira, né? Nós podíamos entrar sobre o domínio próprio, nós poderíamos ficar aí um ano só explanando esse texto. Mas hoje a gente vai, nos próximos 30 minutos, tentar comunicar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para essa noite. O nosso tema é andando no Espírito, uma vida de obediência ao Espírito Santo. Não combinei nada com o Benjamin e ele concluiu: seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. E ele é o nosso convidado nessa noite, né? Então, que a graça de Jesus possa falar ao nosso coração. Quem de nós nunca sentimos aquela tensão aí no interior, né? Essa luta interna, aquela voz que impele fazer o bem e buscar a santidade, amar o próximo, e ao mesmo tempo a outra força que nos puxa para o egoísmo, para o prazer momentâneo, para a irritação, para o julgamento. Eu acho que todos nós vivemos essa luta interna, né? Faço bem, faço mal, como é que funciona isso aí no nosso dia a dia? É a experiência universal, luta interna. Todos nós passamos por essas lutas o tempo todo, né? Talvez é um eco na nossa própria humanidade caída, em conflito, esse desejo de viver uma vida que agrada a Deus e uma vida lá fora, pecaminosa, né? Eu acho que todos nós vivemos isso, né? Se você não vive essa luta, eu quero dizer para você que você é perfeito e você já está lá na eternidade junto com o Pai Celestial, porque todos nós vivemos isso no nosso dia a dia, é o que a Bíblia fala para nós. E aí hoje eu quero voltar aí as nossas mentes para esses versículos, né? O texto não é apenas uma exortação moral, mas é um convite profundo a viver uma vida de poder e propósito. Então, que possamos hoje olhar e pensar nisso. Como é que eu posso viver uma vida de poder e propósito na minha vida no dia a dia? Não pode ser só essas coisas ruins no nosso dia a dia, né? Paulo nos oferece uma verdade aí libertadora, desafiadora, uma visão de como podemos não apenas sobreviver a essa batalha interior, mas prosperar nela, passar aí em triunfo aqui, enquanto a gente está na terra. Ele nos chama a essa vida de obediência ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos conduz, algo novo acontece, uma vida onde a liberdade em Cristo se manifesta não na permissidade, mas na plenitude de um caráter transformado por Cristo, um caráter mudado, um caráter transformado. Através dessas palavras de Paulo, então, nós somos convidados a mergulhar nessa essência dessa transformação, e é o que todos nós precisamos no nosso dia a dia, desvendando então essa dinâmica da nossa batalha interior aí, discernindo as escolhas que fazemos, abraçando a capacitação divina para vivermos uma vida que glorifica a Deus e edifica o próximo. Então,
uma vida que glorifica a Deus e edifica ao próximo. É isso que nós queremos, nesses versículos, pensar com vocês nessa noite. Como é que eu posso ter essa vida que glorifica a Deus e edifica ao próximo no dia a dia? O primeiro ponto da minha mensagem é a guerra entre a carne e o espírito, né? O campo de batalha interior que nós vivemos. Paulo ele começa com essa afirmação direta, né? Assim eu lhes digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão a carne. Se vivermos no Espírito, não tem jeito de satisfazer o que a carne quer que a gente faça, os nossos pecados. É uma realidade inegável esse conflito que a gente vive. Vivemos num campo de batalha, e essa batalha não é apenas lá fora, né, no mundo, mas primeiramente começa dentro de cada um de nós, todo dia. É uma luta interna, né? Pequenas coisas, quando pegamos o celular e queremos ver coisas que não agradam ao Senhor, quando mandamos uma mensagem que nós não deveríamos mandar, são coisas tão pequenas que a gente faz no nosso dia a dia, que não agradam a Deus. A gente vive esse conflito aí no dia a dia. O Espírito Santo que habita em nós, desde a nossa conversão, ele nos guia para uma santidade, para coisas diferentes. Ele quer que nós vivamos para Ele. Imagina aí você tentando ser produtivo no trabalho, né? Ou nos seus estudos. Você começa ali a pensar em todas aquelas coisas que você precisa, foca, né? E geralmente hoje a gente estuda quase tudo, a gente pega muito pouco nos livros, a gente vai para o computador e começa ali a fazer pesquisas, ou então vários livros lá do lado, e eu falo assim, eu hoje preciso ser produtivo, eu preciso render. Ou então no trabalho, né? Eu tenho um trabalho para executar, eu vou lá para o computador, abro as minhas planilhas, mas de repente começa as mensagens chegarem. Que tensão, pego ou não pego no celular, eu vou para essa parte ou não vou, e de repente eu pego o celular e me distraio das coisas que eram para fazer. De repente eu estou vendo Instagram, estou rindo das piadinhas que são bem legais, né? Tem várias lá bem engraçadas. Minha mulher fala que não tem graça nenhuma, mas eu morro de rir de algumas. Mas tira a gente do foco, tira a pessoa do rumo. A tentação de pegar o celular, rolar o feed, distrair, é imensa. E aí então a nossa carne se distrai. É mais ou menos isso que acontece quando nós estamos lá na presença do Senhor e nos distraímos com coisas, com distrações que não nos levam para lugar nenhum. Nós temos que estar muito atentos a isso. A luta é real, é constante. E o resultado, muitas vezes, nós não conseguimos fazer aquilo que nós realmente desejamos, porque nós distraímos. Reino de Deus é isso, vida no Espírito é isso. Se eu me distrair, eu ando por caminhos tortuosos, e eu preciso voltar os meus olhos para o Senhor. Precisamos então reconhecer que essa luta é algo normal. Na vida cristã, não significa que você é fraco, que você é mole, que você... Não, mas é porque você perdeu um pouquinho do foco. Não significa que você não tem fé suficiente. Significa simplesmente que você é humano. Pensa aí comigo. Fala para você mesmo, fala para o seu amigo não. Lá na sua mente, não quero que você verbalize isso em voz alta não. Eu sou humano. Todos nós somos humanos. Isso é suficiente. Mas o Espírito Santo quer atuar em você, que é humano. O Espírito Santo quer atuar em mim, que sou humano. O Espírito Santo está atuando em nós. O segredo não é negar a existência da nossa carne, que é pecaminosa, mas sim escolher diariamente o lado do Espírito Santo. Deixar que Ele venha nos conduzir, deixar que Ele venha nos direcionar. Ele vai nos dar direção em tudo que vamos fazer, seja nas lutas, seja nas batalhas. Ele vai nos auxiliar no nosso dia a dia. Pergunte-se: a que força estou alimentando hoje com as minhas escolhas, pensamentos e tempo? Prestaram atenção? A que força estou alimentando hoje com as minhas escolhas,
pensamentos e tempo. O que você tem alimentado aí? Como você tem alimentado o seu espírito nesses dias? O que você tem feito? As limitações da lei para nos libertar, o texto ele trabalha isso, e a gente viu isso várias vezes durante esse estudo, nessa carta. Muitas vezes a nossa primeira inclinação é tentar combater a carne com regras, com legalismo, com uma lista do que fazer, o que não fazer. Mas Paulo já havia demonstrado que a lei por si só não tem poder para nos transformar. Ela nos mostra o que é certo e é errado, mas nos dá a força para cumprir o que é certo. Então o Espírito Santo ele vai nos direcionando. Pense alguém tentando parar de fumar, e ele adota ali, eu nunca fumei, mas já conversei com várias pessoas que já fumaram, diz que uma das piores coisas que tem na vida é largar esse vício. A pessoa tenta dieta saudável, a pessoa sabe que fumar é prejudicial, certos alimentos são ruins, né? Se cigarro fosse bom, não tinha em toda a caixa, né? Cigarro provoca câncer, cigarro provoca isso, cigarro provoca aquilo. O negócio é terrível. A pessoa sabe de todos os malefícios que aquilo traz para ela. Mas simplesmente o conhecimento das regras, ou mesmo a punição por desrespeitar, não faz a pessoa deixar de fumar. É complicado, né? Uma situação. Isso não remove o desejo ardente pelo vício. A dependência é algo sério. E aí, como é que a gente trata isso? Ele pode saber as regras, mas ele não tem poder interno para obedecer. E aí ele precisa então de uma transformação interior, uma força de mudança, de transformação interior, de um novo empoderamento que vai fazer ele, olha, eu não quero isso mais para a minha vida, isso não vale a pena. E aí o Espírito Santo de Deus vem e anda com a gente. Eu lembro bem do meu pai contando como ele largou de fumar. Ele disse que eu tinha 1 ano de idade e ele fumou a partir da sua adolescência. Eu com 1 ano de idade, ele já por volta ali dos seus 29 anos, 30 anos, 29 anos. E minha mãe um dia ele saiu de casa e minha mãe falou para ele, não tem leite para o Giovanni. Meu pai pensou, não tem 1 centavo no bolso. Mas ontem de tarde eu comprei uma carteira de cigarro. E ele disse que foi para o trabalho, ficou ali e aquela voz dentro dele ficava, seu filho não tem leite, e você tem uma carteira de cigarro no bolso. Aquilo machucou meu pai naquele dia. Ele disse que um colega chegou e falou, Walter, me dá um cigarro. E ele tirou um cigarro e deu um cigarro para o colega. E ele falou, estou alimentando o vício de um outro e eu não tenho leite para dar para o meu filho lá em casa. E ele disse que quando o amigo saiu, ele pegou aquela carteira de cigarro, amassou aquilo, rasgou, jogou o cigarro dentro do vaso e deu descarga. Ele falou, não foi fácil, foi uma luta. Muitos de nós vivemos essa luta interior. Meu pai disse que as pessoas fumavam distantes dele, e ele sentia aquela compulsão, porque ele alimentou aquele vício por muitos anos. Muitos de nós temos alimentado vícios por muitos anos, e isso é um problema. Nós precisamos tomar uma posição. Não caia na armadilha do legalismo, de tentar agradar a Deus por suas obras, por sua observância à lei. É exaustivo, é fadado. A salvação não é conquistada com esforço humano, mas recebida pela graça. É a mesma graça que nos capacita através do Espírito Santo a viver uma vida santa. Deus está nos chamando, essa igreja, você que veio aqui hoje pela primeira vez, a viver uma vida de santidade, a andar com Ele. Não é sobre você não poder fazer, mas sobre o que o Espírito Santo pode fazer em você hoje. Ele quer mudar a sua história. O Espírito Santo quer mudar a sua realidade de vida. Ele quer falar o seu coração.
É uma questão de confiança, de entregar. Não é alto esforço, mas é um Espírito de Deus que movimenta algo em nós e que traz mudança. A vitória pela submissão constante ao Espírito, meus queridos. A solução de Paulo não é eliminar a carne. O que acontecerá plenamente na glorificação quando estivermos em Cristo. Por isso que eu falei aqui, se você não comete nenhum desses pecados, você já está na glória. Porque a Bíblia nos garante que a gente só vai conseguir essa total santificação quando nós estivermos com o Senhor nos céus. Enquanto a gente estiver aqui, nós somos meros pecadores, que precisamos andar no Espírito. Isso implica numa submissão contínua, uma dependência diária. Eu preciso dele todo dia. Eu costumo falar que quem tem algumas compulsões, e eu acho que talvez aquela frase do Alcoólicos Anônimos seja uma das melhores possíveis, eu acho que todos nós precisamos usar pelas nossas compulsões do dia a dia, e todos nós temos essas compulsões, que é só por hoje. Eu estou livre do pecado só por hoje, porque eu estou com o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu tivesse vida e vida em abundância. Mas todo dia eu preciso dessa graça. Livre do pecado, só por hoje. Amanhã eu começo de novo. Oração, jejum, Bíblia. Isso vai nos fazer crescer. Imagina um navio a vela, moderno, equipado com um sistema de navegação avançado. O capitão é você. Talvez a maioria de nós não entendamos muito de navios a vela, mas o navio a vela, ele precisa de vento, ele precisa de algo que vai levá-lo à frente. Aquelas velas precisam ser içadas, e o cara sabe todas as coordenadas, sabe tudo, porque está lá o que tem o melhor equipamento, mas não tem vento. O vento não vem. Quando o vento vem e ele coloca na posição correta, aquele navio começa a andar. O Espírito Santo é esse vento que nós precisamos colocar para tocar a nossa vida, que vai nos levar para os lugares certos, para os lugares aonde nós vamos fazer diferença, aonde o Senhor vai cuidar de nós, vai nos impulsionar. A vitória não é lutar contra as dificuldades da vida, mas usar as forças disponíveis, guiados pela sabedoria, num sistema que vem do nosso Deus, que nos leva aonde Ele quer. Viver no Espírito é uma decisão ativa. Hoje envolve oração constante, meditação na palavra, comunhão com outros crentes. Tem muita gente que acha que isso não é importante. Eu fico doido quando eu escuto alguém falar: eu não preciso ir na igreja. Fala, vai morrer esse cara. Isso aqui foi o local, é a instituição aonde Deus colocou para que nós crescêssemos espiritualmente. Nós precisamos dessa força motriz. A Bíblia, ela traz em vários textos a importância de congregar, de viver juntos, de caminhar, de um erguer o outro. Comunhão e sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo dia a dia. Significa colocar nas mãos do Senhor o controle de todas as nossas paixões, pensamentos, vontades, entregar tudo nas mãos dEle. Quando fazemos isso, o Espírito Santo nos capacita a dizer não aos desejos da carne, e sim à vontade de Deus. Coloca isso, meu irmão, na sua mente. Hoje, nós estamos vivendo essa guerra entre a carne e o Espírito, e o campo de batalha interior. Mas eu posso passar por isso olhando para o Senhor. Segundo ponto que eu queria pensar com os irmãos nessa noite é a manifestação das obras da carne e o fruto do Espírito. Fruto porque é um só, não são frutos. O fruto do Espírito em Gálatas, Paulo então apresenta duas listas contrastantes, como um mapa claro, que acontece em relação à carne e o Espírito, que dominam as nossas vidas, nos mostrando o resultado prático na nossa caminhada cristã. Se pegar o texto, eu queria que você fosse para a sua casa e desse uma lida nele.
ele vai trabalhar isso de uma forma muito clara. Olha, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Se algum dessas palavrinhas aqui serviu para você, muito cuidado, fique atento. Paulo nos dá uma lista sombria e clara. Não são apenas maus hábitos isolados, mas sintomas de uma vida que está em rebelião contra Deus e a sua vontade. São comportamentos que, praticados continuamente, sem arrependimento e transformação, são indicadores de uma vida que ainda não está entregue ao reino de Deus. Eles destroem relacionamentos, a paz interior e a própria capacidade de desfrutar uma vida que Deus nos oferece. Então, Paulo está falando aqui para a igreja de Gálatas. Está tendo isso aí no meio. Fiquem atentos. E eu posso falar, tem esses pecados aqui no meio da igreja Betesda. Fiquem atentos. Paulo já falou para nós lá atrás. Pense aí num influenciador digital. Tudo agora é influenciador digital, né? São os caras mais ricos, são os caras tal. Quando você vê uma Porsche aqui em Brasília, o que você pensa? É do influenciador digital. Quem gosta dos carrões aí. Eles falam o que querem. Eles podem envolver discórdias constantes. Recente morreu acho que na Bahia. O cara virou especialista em falar mal de todo mundo da cidade. Ele achava podre de todo mundo e colocava na sua rede social. E ele ainda falava com muita alegria, olha, pode ser que seja mentira, mas o fulano traiu a esposa com a ciclana. Olha, o fulano fez isso. Consequência disso, acabaram tirando a vida dele. Aconteceu agora, recente. Ontem eu vi que estava dando faca para os mendigos na rua se protegerem. Conclusão do negócio, o cara saiu correndo atrás dele com a faca, um daqueles que recebeu a faca que ele deu de presente. São loucuras que a gente está vendo aí na internet, no dia a dia. E aí, meus irmãos, isso traz resultados tóxicos. A gente olha para aquelas pessoas, aqueles influenciadores, e fala, poxa vida, os nossos filhos mais jovens olham aquilo e falam, nossa, quer ter carrão? Vamos fazer o que esse povo faz. Quer ter uma mansão? Vamos fazer o que esse povo faz. Virou um vazio interior. Parece que existe uma liberdade, mas não existe nada, meus queridos. E aí, tais pessoas, a Bíblia fala que não herdarão o reino de Deus, manifestado na terra, na ausência de paz, propósito de uma verdadeira alegria. Essa lista deve nos levar a um autoexame, aonde essas obras da carne se manifestam em minha vida. Onde elas estão? Aonde elas estão em meus pensamentos, em minhas palavras, em minhas atitudes? Quando você reconhece a presença dessas obras, se você reconhece alguma dessas obras na sua vida, não se desespere, mas arrependa-se. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de mudança de vida. Peça para o Espírito Santo limpar, transformar e fortalecer você nessas áreas. E lembre da palavra, só por hoje. A confissão é o primeiro passo para a liberdade. Se você tem ofendido alguém, confesse. Coloque isso diante do Senhor. O fruto do Espírito, ele é uma evidência divina. Primeiro ele fala das coisas ruins. Depois ele vai para o lado bom do fruto. Como é que nós devemos ser? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, e aí o duro do fruto do Espírito é que
você não pode ter só um pedacinho dele. Ele tem que estar todo na sua vida. Todo mundo tem que ter amor, todo mundo tem que ter alegria, todo mundo tem que ter paz, todo mundo tem que ser amável, todo mundo tem que ser bom, todo mundo tem que ser fiel, todo mundo tem que ser manso e todo mundo tem que ter domínio próprio. Tudo isso é para nós. Pensa algo marcante. Aí Paulo apresenta o fruto do Espírito. O fruto é algo singular, único. Não são virtudes isoladas que eu posso escolher, eu tenho essa, eu tenho aquela. Não, eu preciso de todas. Mas é uma unidade orgânica, eu preciso disso para a minha vida. Eu não posso sair disso. Um caráter completo que o Espírito Santo produz em nós precisamos ter todo o fruto do Espírito em nós. A manifestação ela é visível em Cristo, em nossas vidas. As pessoas olham para nós e conseguem enxergar Cristo, porque eu tenho o fruto do Espírito em mim. Não é algo que nós produzimos por esforço próprio, mas é algo que cresce em nós, resultado da vida no Espírito sobre nós, aquele que habita em cada um de nós. Pensa aí um pomar bem cuidado, onde o jardineiro é o Espírito Santo, fornece terra fértil, a água e a luz, que é a palavra de Deus, né? E aí a comunhão e a oração. A árvore é você e eu, nós, que amamos a Jesus. Observe esses elementos, naturalmente produz frutos deliciosos, maçãs, laranjas, peras, que são o amor, a alegria, a paz, e várias coisas. O fruto não é algo que a árvore se esforça para colar em seus galhos, mas uma manifestação natural, abundante da vida que flui de dentro dela. Quanto mais nutrida e saudável a árvore, melhores serão os frutos que ela produz. Meus queridos, nós somos essa árvore. Ao invés de focar em eliminar as obras da carne, que a gente viu aqui nesse texto, concentre-se em cultivar a raiz. Seu relacionamento com o Espírito Santo é que vai dar base para você deixar as obras da carne para trás. Vai fazer você produzir fruto. Passe mais tempo em oração, na palavra de Deus. Envolva-se numa comunidade de fé. Quando eu falo de grupos pequenos, que é a minha paixão, é porque no grupo pequeno eu tenho uma comunidade de fé que vai me dando força, que cuida de mim o tempo todo. Precisamos disso, meus queridos. Envolva-se, permita que o Espírito Santo trabalhe no seu interior. Quando o amor de Deus enche o seu coração, a alegria se torna algo natural, a paz se instala e a paciência com o próximo se torna possível. Já viveram aquela síndrome de Seu Zusa, que não consegue tolerar ninguém, todo mundo é ruim? Muitos de nós estamos vivendo isso, não temos paciência mais com o nosso irmão. Aquele irmão é difícil demais. Meus queridos, nós precisamos mudar a nossa história. Deus quer fazer algo através de nós no nosso dia a dia. Nós estamos perdendo o melhor de Deus para nós. Tenha mais paciência, tenha mais tolerância com o seu irmão. Cuide das pessoas que estão ao seu redor. Tenha isso como ponto fundamental na sua vida. Compreendam o fruto como um todo. O fato de Paulo usar o singular fruto é para descrever que as nossas virtudes são fundamentais. Isso sugere que elas são interligadas, desenvolvem de uma forma total, holisticamente. Não podemos escolher ter um amor e ignorar a paciência, não tem jeito. Ou buscar alegria e desprezar a mansidão. Elas são aspectos de um mesmo caráter. Eu preciso disso no nosso dia a dia. Eu preciso dessa transformação no meu dia a dia. Eu preciso de algo que vai mudar a minha história. Imagina aí uma equipe de alto desempenho, alguém de uma empresa. Eu estive
nesses dias com um alto executivo de uma empresa norte-americana lá nos Estados Unidos. Ele estava falando como é que são as reuniões da equipe dele de trabalho. Que coisa fantástica, como é que eles olham o total. Para essa equipe moderna ter sucesso, não basta cada membro seja excelente na sua função individual. Por exemplo, um ótimo programador, um excelente vendedor. É preciso que haja sinergia, que um se comunique com o outro. Preciso de algo que vai mudar a história. Não pode ser algo individual. Por exemplo, amor. Amor é necessário ter colaboração e respeito. Alegria, entusiasmo pelo trabalho. Paz, resolução de conflitos. Paciência, com prazos e desafios. Amabilidade no trato diário. Bondade, ajudando o colega. Fidelidade, compromisso com a visão. Mansidão, humildade para aprender e o domínio próprio. Gerenciamento de estresse e do tempo. Vocês sabiam que a ausência de um desses elementos comprometem o fruto total daquela equipe? Isso acontece com cada um de nós. O mau funcionamento desse fruto na sua vida vai comprometer a totalidade da sua vida. Busque o crescimento espiritual de forma equilibrada. Reconheça a prática e a virtude do Espírito. Frequentemente vai estar fortalecendo você e a sua vida de tal forma que você fala, poxa vida, como eu mudei. Por exemplo, desenvolver a paciência o ajudará a ter mais paz. Quanto mais paciência eu tenho com as outras pessoas, mais paz eu tenho no dia a dia. O amor, ele vai capacitar você a ser uma pessoa mais amável, mais bondosa com as pessoas que estão ao seu redor. Peça ao Espírito que desenvolva todas essas facetas do seu fruto em sua vida. Todos os lados. Se você fala, eu sou assim mesmo, eu sou brigão assim mesmo, está errado. Você precisa mudar hoje. É agora. Deus está te dando oportunidade, meu filho. Não fica nessa vida, não. Eu quero você um cara bondoso, um cara amável. Se você fala assim, eu sou desse jeito, eu ajo dessa forma, bruta com todo mundo. Não, você não tem o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é paz, é harmonia, é bondade. Para que Deus possa resplandecer na sua vida, para que você seja a imagem de Cristo. E por último, vivendo na graça, apoio mútuo, semeando o bem. Do verso 24 ao 26, a vida no Espírito não é apenas para a nossa santificação individual. Ela nos capacita a viver em comunidade, a ser uma bênção no mundo. Você foi chamado para ser bênção no mundo. Paulo conclui a sua exortação e essa aplicação prática estende aos nossos relacionamentos com os outros. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos pelo Espírito, deixemos-nos guiar pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É como uma extensão natural do viver do Espírito. Esse capítulo, e o capítulo 6, ele vai complementar isso, trabalhando essa parte do pecado. Mas a crucificação, quando nós crucificamos a carne, é uma decisão diária, meus irmãos, comunitária. Crucificar a carne não é um ato único, mas uma postura contínua de identificar-se com a morte de Cristo, recusando-se a dar alimento aos desejos pecaminosos. Isso envolve uma decisão radical de romper com o que nos afasta de Deus. O que tem te afastado de Deus hoje? O que está deixando você distante de Deus? Pense em alguém que decide aí fazer um detox digital. Falei muito hoje de internet, né? Pense em alguém se afastar desse relacionamento tóxico.
essa pessoa não apenas pensa sobre isso, mas ele toma uma medida drástica. Desativa as notificações, bloqueia os contatos, evita lugares. É uma dor inicial, uma abstinência, mas é uma escolha consciente de crucificar o que faz mal e para o bem maior da sua saúde mental, emocional e espiritual. A comunidade de apoio, amigos, familiares que incentivam são cruciais nesse processo. Meus irmãos, alguns de nós vão precisar desse detox e deixar algumas coisas que são nocíveis para nós. Seja na parte de alimentação, você quer mudar a sua parte física, seja nessa parte tecnológica, no nosso dia a dia. Alguns vão precisar crucificar algumas coisas. Alguns vão ter que ser radicais em algo assim. Fala, não, eu não quero mais isso para a minha vida. Me lembro de uma pessoa que num determinado momento aqui da nossa igreja, nós falamos de fazer um jejum, e nós falamos, faça jejum daquilo que mais você gosta. Aquela pessoa não era da igreja naquele momento, mas ele falou, eu vou fazer jejum da bebida alcoólica. Veio aqui, estava aqui com a família. A mulher falou, que sacrilégio isso, homem. Fazer jejum de bebida alcoólica. E ele falou, mas aquele pastor falou que era para mim deixar aquilo que eu mais gosto. Naquele dia ele fez jejum de 40 dias e ele nunca mais pôs bebida alcoólica na boca. Talvez você está precisando de um detox hoje em alguma área da sua vida. Você está precisando mudar isso na sua vida. Talvez desligar a TV, o celular, certos horários. Dedicar mais à oração. Parar de fofocar, meus irmãos. Crente fofoqueiro é um problema sério. Perdoar alguém que te ofendeu. Às vezes você se ofende com a pessoa e ela não está nem sabendo. E você leva essa mágoa na sua vida. Traz aquilo. Para com isso. Hoje é tempo de mudar de atitude. Como é que alguém me ofendeu e ela nem sabe, e eu estou guardando uma mágoa dessa pessoa? Ou talvez você está resistindo a um vício que está anos e anos na sua vida. Tome ações concretas hoje de despojar-se do velho homem. Efésios fala sobre isso. Lembre-se que você não está sozinho. Existe um Espírito Santo e uma comunidade de fé que estão com vocês na mesma jornada. Existe uma igreja que anda com você, irmãos que anda com você hoje. O texto fala, leve os fardos uns dos outros. Uma vida do Espírito não é uma vida isolada. Ela nos impele a cuidar do nosso próximo. A graça nos capacita a restaurar a mansidão àqueles que caem. É levar os fardos pesados uns dos outros. Tem muita gente aqui, meus queridos, hoje, nessa noite, com fardos pesados, imensos, que as pessoas não estão conseguindo carregar sozinha, estão a ponto de ficar loucas. Deus quer usar você para restaurar esses irmãos. Não pode ser só nós, pastores, nós somos só 3 pastores e 3 presbíteros. É muito pouco, meus queridos. Deus quer usar você para mudar essa história. Carregue os fardos uns dos outros. Isso é cumprimento da lei de Cristo. O que é isso? Amor, ame as pessoas. Paulo lembra que colhemos o que semeamos. Investir no Espírito e no bem do próximo traz recompensas eternas. Volte os seus olhos para o Senhor. Volte, ore. Pensa num grupo de irmãos competindo em uma prova, seja ela uma maratona, seja ela uma prova de ciclismo, mas em determinado momento, alguém lá, e agora virou moda esse negócio de correr, que na igreja vários irmãos, correm. Joãozinho esses dias fez uma meia maratona, a primeira da vida dele. Ele ficou tão feliz. Quem via o sorriso do João, falava assim, esse moleque ganhou a Olimpíada. Mas eu sei por que ele estava feliz daquele jeito. Sabe por quê que o João estava feliz daquele jeito? Porque ele se preparou. Ele ia para a academia.
eu passava ali na pista, ele estava lá correndo, treinando, se preparando para aquilo. Terminar aquela maratona para ele foi mais do que vencer uma Olimpíada. Mas pensa alguém se preparando para um negócio desse, e na caminhada ele machuca, e tem dois treinando, tem algumas pessoas que até correm junto com o João, e aí a pessoa se machuca, e ele fala, não vai ter jeito mais de correr, e os amigos falam, não vai, nós vamos devagarzinho com você aqui, nós vamos treinar juntos, você vai ser restaurado, e você vai correr em tal dia. Só dele estar ali, pode até não chegar no final, mas valeu a pena, porque tinha pessoas do lado auxiliando para o processo. Meus irmãos, nós precisamos auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor. Olhe hoje ao seu redor aqui, quem na sua igreja, família, na sua comunidade, precisa de um ombro amigo. Seja um ombro amigo. Dê uma palavra de encorajamento. Dê uma ajuda prática. Não julgue. Nós somos terríveis, nós julgamos demais os outros. Nós não podemos julgar, meus irmãos, sem nem conhecer. Não julgue. Mas aproxime-se com mansidão e amor. Quando você vê alguém lá embaixo destruído, e muitas vezes as pessoas vão estar destruídas, e o pecado ele destrói, não julgue, ame, a Bíblia fala, ame essa pessoa, seja manso, ofereça para carregar o fardo de alguém hoje, seja o ouvido de alguém, ore, haja, meus irmãos, não deixe os irmãos passar por necessidades, sem que você faça a diferença na vida deles. Da mesma forma, reflita sobre o que você está semeando. Semeando na carne, buscando prazeres egoístas e passageiros, ou está semeando no Espírito, investindo no reino de Deus e no bem do próximo. Lembre-se que o que o homem semear, isso também colherá. E a colheita do Espírito é a vida eterna. Paulo, ele nos adverte a olharmos para Jesus, para não sermos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros. São armadilhas sutis da carne. Como pode um irmão ter inveja do outro? Algo sutil. Hoje na classe das mulheres, fantástico, né? Ontem nós tivemos um evento com homens aqui, com mais de 60 homens, hoje tivemos um evento com quase 60 mulheres lá embaixo, e uma das irmãs falou, olha, quando eu vi esse tema desse livro, eu não pensei que ele seria para mim, eu não tenho inveja de ninguém, mas estudando eu vi que eu tinha. Uma das irmãs ainda virou para mim e falou assim, pastor, o bicho mulher ele é tão complicado, que quando ela se veste, ela não se veste para que o seu marido a ache bonita, mas ela se veste para que as outras que vão olhar, está errado. Meus queridos, cuidado com o que você está fazendo na sua vida, não deixe que o poder da carne te domine, não podemos sentir inveja, provocar comentários depreciativos, ou vangloriar nos nossos próprios feitos de forma presunçosa. Isso vai criar um ambiente hostil. O Espírito Santo quer fazer diferença na sua vida, quer te usar. Deus quer te usar hoje. O Espírito Santo chama você a uma humildade radical, um amor que não se envaidece, não se importa, não quer mais as coisas erradas, quer viver para o Senhor. Não busca os seus próprios interesses, não se porta de forma indecente, pratique gratidão, celebre as vitórias alheias. É tão bom celebrar quando alguém consegue algo, uma casa, uma compra de um carro. Celebre com os irmãos, pratique essa gratidão, concentre-se nessa caminhada individual com Cristo, sem necessidade de comparação ou competição. Concluindo, passei do meu tempo hoje, mas eu quero pedir perdão para os irmãos. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.
Essa mensagem para mim foi muito relevante, foi feita lá 2000 anos atrás. Essa luta, essa guerra, esse contraste entre obras destrutivas da carne e o fruto do Espírito. Mas ele nos exorta, meus irmãos, a cultivar uma vida de amor, de alegria, paz, paciência, todas as outras virtudes que evidenciam a presença de Cristo. Vá para casa hoje com esse fruto na sua mente. Nós somos desafiados a crucificar a nossa carne, a nossa vida diária, levando os fardos uns dos outros, com mansidão, semear o bem com generosidade. Tudo isso quando nós nos guardamos contra a presunção e a vaidade. Essa jornada não é fácil, mas não estamos sozinhos. O Espírito Santo está em nós, capacitando, nos guiando e nos transformando. Que o Senhor nos capacite cada dia a vivermos guiados pelo Espírito Santo para a glória do nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, eu queria orar com você nessa hora. Deus, não é fácil viver tudo isso que foi falado aqui nessa noite. Viver a manifestação do Espírito em nós. Eu quero, Senhor, no nome de Jesus, pedir a Tua direção, a Tua sabedoria e a Tua graça. Muda em nós aquilo que precisa ser mudado nesses dias. Pai, eu clamo ao Senhor, pedindo a Tua intervenção. Peço que o Senhor venha fazer diferença em nós. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu oro a Ti no nome de Jesus. Amém. Queria dar um recado Queria trazer o pessoal do Anima School, eles vão dar uma palavra. Daqui a pouquinho eu já vou estar concluindo o nosso culto. Quem vai estar falando?